Obrigado, queridos. Boa noite, amados. Boa noite. Você estava pulando agorinha, cheio de gás, cheio de vontade, já cansou? Você pode se assentar por um minuto. Como eu fui apresentado, meu nome é Alessandro. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui nessa noite, me podendo trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que assim como você tem sido abençoado, e você tem sido abençoado, amém? Desde o momento que você chegou aqui, quantos estão sendo abençoados nessa noite? Aleluia, você foi abençoado por meio dos louvores, você foi abençoado por meio das bandas que se apresentaram, por meio desse ministério abençoado aqui que se apresentou, e sabe de uma coisa, não será diferente com a palavra ministrada, amém? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas Ele também fala por meio da sua palavra, amém? Você crê que ainda tem mais para você nessa noite? Aleluia, eu sou um capixaba aminerado, vai completar 2 anos que eu estou aqui em Minas Gerais. Eu venho lá do Espírito Santo, para essa terra do pão de queijo. Mas sabe de uma coisa, eu já me sinto em casa. Eu fico feliz por conhecer mais uma parte da minha família que se encontra aqui, amém? Nós somos uma família, nós somos um corpo. Sabe de uma coisa, amados, quando nós entendemos qual é a nossa posição em Deus, quem nós somos para Deus, em que lugar nós nos encontramos nele, isso faz toda a diferença com a forma como nós vivemos, a forma como nós reagimos, a forma como nós nos posicionamos diante das coisas que acontecem. Você está compreendendo? Sabe, você ouviu através da música, você ouviu através das encenações, coisas que foram ministradas ao seu coração. E eu não quero ir muito longe, muito diferente daquilo que você já recebeu, porque eu sei que você já recebeu muito hoje. Mas sabe de uma coisa, o Senhor estava falando comigo enquanto eu estava ali cantando, pulando como vocês, prestando atenção e recebendo do Pai por meio dos irmãos que estavam aqui como um canal de bênção para nossas vidas. E o Senhor estava me falando, sabe de uma coisa? Esse lugar, o lugar em que você está, não simplesmente o lugar físico, mas o lugar espiritual, o lugar em que você se encontra diante do Pai, nesse lugar em que você abre o seu coração para receber por meio de outras pessoas, essa posição faz toda a diferença na sua vida. Eu falei, Pai, obrigado pelo entendimento de que não sou eu, mas é o Senhor na minha vida que faz tudo. É o Senhor na sua vida que faz a diferença, meu querido. E eu quero saber se existem jovens que fazem parte de uma geração afogueada por Cristo aqui nessa noite. Aleluia! Talvez você esteja falando ou pensando, mas jovens, como assim jovens? Até que idade vai esses jovens? Enquanto houver fôlego de vida, enquanto você estiver, sabe, alegria no seu coração e motivação para poder dizer, eu creio no Deus Todo-Poderoso, que me capacita, que me coloca de pé, que me dá energia para andar, para estar aqui num sábado à noite, em que a chuva não me para, em que as circunstâncias não me impedem de avançar, que as situações difíceis não me impedem de louvar, eu sou jovem, amém? E a Bíblia diz que a estes jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Aleluia. Sabe, existe um homem, um rei, chamado Josafá. A sua história está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Mas sabe, a Bíblia relata que esse rei, ele teve sucesso. Ele foi próspero naquilo que chegou à sua mão para fazer. Nos seus desígnios, nas suas ordens, na sua liderança. Mas chegou um momento na vida desse rei, que uma situação se tornou difícil. Uma notícia inesperada chegou. E eu queria, sem perder muito tempo, que você fosse para lá, para 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu queria ver com você o que acontece nessa hora. Quando a situação difícil bate na nossa porta, quando a notícia ruim chega. E nós vamos ver, amados, que a posição em que nos encontramos, a forma como nós reagimos, vai fazer a diferença nessas horas. 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Aleluia. Você chegou? 2 Crônicas, no capítulo 20. A Bíblia diz no versículo 1 que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, diga medo, e se pôs a buscar o Senhor.
e apregoou o jejum em todo o Judá. Sabe, amados, a Bíblia diz nos capítulos anteriores, se você for ler, que Josafá estava fazendo um bom trabalho. E talvez você se localize em Deus hoje, nessa noite, fazendo um bom trabalho, servindo ao Senhor com coração, ministrando as pessoas através do dom e do talento que Deus te deu, seja através da música, seja através de tocar um instrumento, seja através das suas habilidades, seja através de expressar o amor de Deus ao irmão que está sentado do seu lado. Você tem feito um bom trabalho diante do Senhor. Mas sabe de uma coisa, o fato de nós estarmos fazendo um bom trabalho para Deus, isso não impede de nós sermos surpreendidos por notícias desagradáveis? Sim ou não? As notícias chegam, as situações sempre vão bater a nossa porta, mas sabe de uma coisa, a posição que eu estou em Deus faz toda a diferença nessa hora. A Bíblia diz que quando a notícia chegou para Josafá, Josafá teve o quê? Medo. Josafá teve medo, uma situação difícil. Agora o problema, amados, não é quando o medo chega, ou se ele vai chegar, mas a situação é o que eu faço nessa hora? Porque no primeiro momento ele teve medo, mas a Bíblia diz que em seguida ele se pôs a buscar o Senhor. O medo chegou, e a Bíblia diz, você conhece de cor, o versículo que está escrito lá em João, no capítulo 16, versículo 33, o que diz lá em João 16, 33? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu... Sabe, tem pessoas que pegam esse versículo e falam, mas está vendo aí? Jesus já tinha avisado que nós teríamos aflições. Então é normal eu estar com medo, eu estar aflito, eu estar inquieto, eu estar nervoso, eu não saber o que eu tenho que fazer agora. Já estava escrito que assim seria. Mas sabe, amados, muitas vezes nós paramos num versículo isolado e esquecemos de ler o contexto. Ou então esquecemos de ler o que vem antes e o que vem depois. Porque se você prestar atenção, muitas pessoas nem se apegam a esse detalhe. O versículo não começa aí. Porque antes da parte que diz que no mundo você teria aflição, Jesus disse outra coisa. O que ele disse? Ele disse, olha, essas coisas vos tenho dito, para que em mim você tenha paz. Antes da aflição, antes do medo, antes daquilo que o diabo está dizendo para você que não vai dar certo, que você não vai dar em nada, que não vai prosperar, que não vai ter resultado, que esse ministério começou, vai bem, mas vai morrer na praia. Quem foi que disse? Foi Deus? Não, não foi Deus. Se não foi Ele, então fique com aquilo que Ele diz, porque ao seu respeito Ele tem dito, você já é mais do que vencedor. Aquele que chamou é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o último dia. E ele disse, olha, antes das aflições, presta atenção, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. E aí depois ele fala, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele não estava dizendo assim, olha, está vendo aí, eu venci, eu fiz o que você não pode fazer, a sua situação é inferior, eu fiz, eu venci, você tem que se contentar. Não, não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, eu venci o mundo, mas você pode vencer o mundo também, porque você não está sozinho, eu e você, juntos nós somos a maioria no mundo. Aleluia. Consciência da posição em que eu estou em Deus, amados, faz com que quando o diabo se levante contra mim, porque o diabo ele se levanta todos os dias contra o crente, e quando o crente não sabe em que lugar ele está em Deus, o diabo faz assim, bu, e o crente sai correndo. O diabo faz bu, e o crente para baixo da cama. Mas quando o crente sabe quem ele é em Deus, aquilo que ele tem em Deus, aquilo que ele pode em Deus, o diabo faz bu, e ele fala assim, chegou tarde, Satanás. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resiste a você e você vai ter que fugir. Por isso eu permaneço na posição em que Deus me colocou, e você vai ficar no lugar em que Ele te colocou, que é debaixo dos meus pés. Isso que quer dizer sujeitai-vos pois a Deus, resiste ao diabo. O problema é que a gente pensa que nós temos que resistir a Deus, porque às vezes é tão difícil obedecer, mas não é difícil não, amados. Quando nós entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável, é prazeroso obedecer. Ainda que o medo bata na minha porta, eu posso permanecer seguro, confiante de que eu não estou sozinho. Ele está comigo. Tem uma outra versão a respeito das aflições e do medo, que diz assim,
Jesus falando: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Porque no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quem disse que o sofrimento é o ponto final da sua vida? Quem disse que o erro é o ponto final da sua vida? Quem disse que uma queda é o ponto final da sua vida? Quem disse que o pecado de ontem é o ponto final da sua vida? Ei, a Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E a respeito do seu erro, Ele disse: eu não me lembro mais. Eu sou aquele que apaga os seus erros e faço de você uma nova criatura. As coisas velhas, aleluia, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, amado, se Deus não se lembra dos meus erros, por que cargas d'água eu tenho que ficar lembrando todo dia? Eu tenho que ficar me martirizando, dando ibope para o diabo? Não, amados, eu fico com aquilo que o meu pai diz ao meu respeito. Ele disse: filho, eu já te perdoei, eu nem me lembro mais. Você é feito uma nova criatura, você é novo diante dos meus olhos. Então eu prefiro concordar com meu pai, com o meu Deus, do que dar crédito para aquilo que o diabo está falando. Amém? Aleluia! Olha o que diz no versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Sabe, amados, Josafá, ele demonstra claramente no versículo 6, que ele tinha o conhecimento de quem era Deus, mas esse conhecimento não era baseado nas suas próprias experiências, não, era baseado nas experiências dos seus pais, porque ele pergunta para Deus: ah, Senhor, não és tu aquele a quem diziam, aquele que fez por nossos pais, aquele, se você continuar lendo, você vai ver que Josafá começa a se lembrar. Sabe, Josafá, um homem que não tinha uma experiência íntima com Deus, um homem que não tinha uma comunhão íntima com Deus, e você vai entender o que eu quero dizer com comunhão íntima com Deus. Entendeu que havia um socorro para ele, alguém em quem ele podia confiar. Josafá sabia, por ouvir falar, que Deus podia mudar a sorte dele. Sabe, hoje eu e você, nós temos mais do que uma informação a respeito de Deus, nós temos Ele habitando em nós, porque um dia Adão pecou, e nós fomos separados de Deus, o pecado entrou no mundo, e nós fomos afastados do Pai, perdemos a comunhão de pai e filho, mas Deus não se deu por satisfeito, Ele traçou um plano para nos resgatar de volta, e a Bíblia diz que Jesus veio, morreu por mim, morreu por você, como nós vimos aqui, por meio da dança, para nos trazer de volta à posição de filhos, queridos e amados do Pai. E Deus queria tanto ter essa comunhão de volta, Deus queria tanto ter essa intimidade resgatada, que Ele agora não se deu por satisfeito em estar perto de você. Ele falou assim: não, eu vou habitar dentro deles, eu vou estar tão perto, tão perto, tão perto, que eu vou estar dentro deles. Sabe de uma coisa, quando uma situação difícil chegar, quando a adversidade chegar, quando o diabo começar a apontar o dedo para a sua cara, não olhe para o lado, não olhe para o outro, não fique desesperado, olhe para dentro de você, porque Deus habita em você. Ele falou: olha, você vai ser a minha casa, você vai ser a minha morada, você vai ser o meu templo. Nós estamos reunidos aqui, amados, nesse templo, nesse lugar chamado casa de oração, no lugar em que nós nos reunimos para ter comunhão uns com os outros, mas sabe, a casa de Deus é você. Você é o templo vivo de Deus, você é aquele que anda pelas ruas, refletindo Deus. Josafá sabia por aquilo que ele tinha escutado, você sabe pelas suas experiências. E se você não tem tido experiências pessoais com Deus, eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje, a partir de agora, você vai ter as suas experiências. Você não vai contar mais o testemunho dos outros, você vai contar os seus testemunhos, aquilo que Deus tem feito e vai fazer na sua vida. Aleluia. Às vezes o problema é tão grande,
Você não sabe o que fazer, que você corre para contar para o homem de Deus que vai orar por você. Isso não acontece aqui, é só lá no meu estado, Espírito Santo. O problema bate na nossa porta, lá fica tão difícil que eu falo assim, não, eu não vou conseguir, então eu tenho que procurar a mulher, aquela oração de fogo, ela vai orar e você vai ver, diabo, o que vai acontecer. Porque quando o homem de Deus orar por mim, as coisas vão mudar. Ei! Eu estou falando para homens e mulheres de Deus nessa noite. Eu não estou dizendo para você que é errado você pedir ajuda. Eu não estou dizendo que é errado para você procurar homens e mulheres mais experientes, firmes em Deus, com a sua fé provada. Eu não estou dizendo isso para você. Eu estou te dizendo que é muito mais rápido você consultar aquele que está dentro do que alguém que está fora. Você está comigo? Amém? Você está aqui essa noite? Posso ouvir um amém? Sabe de uma coisa, às vezes Deus fica sabendo dos nossos problemas por meio da mulher de Deus, do homem de Deus, da mulher que ora, do homem que ora, quando Ele queria ouvir da nossa boca. Pai, você é o meu Pai, você me conhece, Pai, você me fez assim, eu me rendo a Ti, eu abro meu coração, eu não consigo, mas você disse na Sua palavra, que se eu confessar com a minha boca, crendo no meu coração, ia acontecer. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, vai acontecer. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, vai acontecer. Aleluia. Às vezes Deus tem que saber dos nossos problemas por meio aquele amigo, velho amigo, Facebook. Você conta para todo mundo. Deus quer ouvir de você. Só você e Ele. E se prepare, porque a palavra diz para você, Deus fala para você nessa noite, ei filho, os meus ouvidos não estão tampados que não possam te ouvir, a minha mão não está encolhida que não possa te alcançar, eu estou aqui. Aleluia. Você tem feito planos, aleluia, você tem sonhado coisas grandes. Deixa eu dizer uma coisa para você, o sonho que está no seu coração não nasceu de ontem não, da noite para o dia, caiu de paraquedas não, foi Deus que colocou em você. Mas sabe de uma coisa, presta atenção. Aleluia, Senhor. A gente faz sonhos, a gente tem sonhos, a gente planeja coisas, porque isso está dentro de nós queimando, borbulhando. Você acorda pensando, vai dar certo, vai dar certo. Mas aí você tem uma ideia, você fala assim, não tive uma ideia. E o Espírito Santo está falando assim, fui eu. Eu estou aqui dentro de você. E aí você fala, não, eu tive uma ideia. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou falar com fulano, eu vou chamar, eles vão fazer parte disso, e eu vou. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não é você, é Deus na sua vida. Porque você sozinho não é o suficiente. Mas você e Deus são a maioria. O que está faltando para esse sonho se tornar realidade é você dizer, Pai, eu entrego nas suas mãos, eu confio em Ti, porque eu sei que sem você não vai dar certo, mas se você estiver comigo, já deu certo. Sonhe mais alto. A palavra de Deus para a sua vida é, os sonhos já estão bons. Legal, filho, estou gostando de ver, você está sonhando os meus sonhos. Isso mesmo, foi eu que coloquei no seu coração, mas sonhe mais altos, porque eu sou aquele que sou poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que você tem pedido ou pensado. Tudo que você pode pedir, pensar, imaginar, Deus pode fazer mais por mim e por você. Eu não sei se você consegue se alegrar com essa verdade, mas eu fico entusiasmado com a grandeza de Deus. Ele diz, olha, eu sou poderoso para fazer, e se Ele parasse aí, eu estava feliz. Já era motivo para dar pulo de alegria. Deus é poderoso para fazer, mas Ele não para, Ele diz, olha, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você, infinitamente é muita coisa? Sim ou não? E mais, é muita coisa? Pois é, Ele fala, olha, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais além. Meu Deus, não vai parar não esse negócio? Infinitamente mais além. Aí ele fala assim, não vai parar não, é porque é isso tudo quanto a tudo que você pode pedir. Aí eu falo, Pai, olha que eu posso pedir muita coisa, viu? Eu sou bom nesse negócio de pedir.
Ele fala, então deixa eu dizer uma coisa para você, além do que você pode pedir ou pensar. O que você tem pensado a respeito do seu futuro? Ei, jovem, o que você tem pensado a respeito dessa fase que você está vivendo em Deus? Você tem tido bons pensamentos a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida? Sim ou não? Você tem sonhado coisas grandes em Deus? Quem tem sonho aqui em Deus, pelo amor de Deus? Eu tenho sonhos em Deus. Para você que tem sonho, para você que tem sonhado, para você que tem feito planos, Ele diz assim para mim e para você nessa noite: ei, jovens, filhos, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Você tem pensamentos bons, mas o Senhor está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, viu? E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para te dar o fim que você tem desejado, para te fazer alcançar aquilo que você tem sonhado, para fazer você chegar lá onde você tem desejado. Aleluia. Mas pastor, a Bíblia diz que Josafá, um rei, teve medo. O problema não é o medo, porque o medo ele pode chegar, e o problema não é quando o medo chega, o problema é como eu estou quando o medo chega. O problema não está em o medo chegar, o problema está em o que eu vou fazer quando ele chegar. Você está entendendo? Porque, amados, vamos botar o nosso pé no chão. O medo chega para todo mundo, sim ou não? Sabe, ser da fé, o povo da fé, não nos exclui do medo bater na nossa porta. Mas sabe de uma coisa? A fé, ela não impede o medo de chegar, mas o medo não impede a fé de agir. Eu vou dizer de novo, até você entender. Sabe, a fé não impede o medo de chegar, mas o medo não impede a sua fé de agir. Por isso creia, declare, seja ousado em Deus. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, por mim, por você, para que por meio dele nos tornássemos justiça de Deus, através de Jesus, não é assim que diz? Para que por meio dele nos tornássemos justiça, para que por meio dele nos tornássemos justos, por causa dele, justos por causa dele. Você está comigo? A Bíblia diz que a respeito desses justos, eu e você, nos é imperativo um estilo de vida. Sabe que estilo de vida é esse? O justo viverá pela fé. Esse é o seu estilo de vida. Esse é o nosso estilo de vida. Eu respiro pela fé, eu ando pela fé, eu canto pela fé, eu danço pela fé, porque as circunstâncias não me param, aquilo que está diante dos meus olhos não é a realidade que Deus tem ao meu respeito. Pela fé eu posso ver os sonhos de Deus se cumprindo na minha vida. Aleluia. Josafá começa a falar a respeito daquilo que ele sabia de Deus. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu? Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá sabia por ouvir falar, Josafá sabia pelo que os pais contaram. Você sabe porque Deus está perto de você, tão perto, tão perto, tão perto, que Ele está dentro de você. Você sabe porque sabe. E o fato de você não dar crédito para a palavra nos momentos difíceis, isso não torna a palavra mentira, amém? O fato de eu não andar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, não torna a palavra de Deus uma mentira. Ela continua sendo verdade. Eu simplesmente preciso dar crédito para ela, me alinhar com ela e andar juntamente com ela. E Josafá começa a falar a respeito daquilo que ele sabia de Deus. Um homem que não tinha uma experiência própria com o Senhor. E no versículo 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti.
Sabe de uma coisa? O seu milagre vai chegar quando você tirar os olhos do problema e começar a colocar os olhos em Deus. Os recursos vão chegar quando você tirar os olhos da falta e colocar os olhos na fonte. Porque Deus não é limitado ao quanto você ganha. Você não entendeu. Ei, quem te disse que Deus está preso ao seu salário para você receber aquilo que você precisa? Quem te disse que Deus está limitado ao quanto você tem no banco, aí na sua carteira, para você receber exatamente aquilo que você precisa? Ei, a fonte é o Senhor. Os meios podem ser o trabalho, mas a fonte continua sendo o Senhor. E Ele disse: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sou aquele que posso prover as suas necessidades, não segundo o seu salário, não segundo a sua capacidade, não segundo o seu emprego, não segundo a bondade do seu chefe, mas segundo as minhas riquezas em glória. O que tem faltado? O que você tem esperado chegar? É o emprego? É a aprovação? É a promoção? Deus está dizendo: segundo as minhas riquezas em glória, eu posso fazer por você. E Josafá disse: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Versículo 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você se alegra com essa verdade? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre um profeta. Se você ler a Bíblia e estudar o Antigo Testamento, você vai ver que Deus falava com o povo por meio dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Eles eram separados para que Deus pudesse falar com eles, e eles transmitiram ao povo. E o profeta veio e transmitiu ao rei Josafá: não tenha medo, porque essa batalha não é sua, essa luta não é sua, essa luta é do Senhor. Sabe, querido, hoje em dia o Senhor continua falando por meio do homem de Deus, da mulher de Deus, do profeta, do evangelista, do pastor. Mas sabe de uma coisa? Esses homens, eles só vão confirmar aquilo que já está dentro de você. Por isso, antes de você correr para procurar uma palavra de Deus que saia da boca de alguém, corra para Deus e ouça da boca dele. Sabe por quê? Porque talvez da boca de um homem você possa escutar: é assim mesmo, irmão, só vai piorar, viu? E você vai cair em desespero, em prantos. Mas se você correr para o Senhor, Ele vai dizer: filho, é verdade, a batalha é dura, mas fique tranquilo, porque essa luta não é sua, é minha. Fique tranquilo, porque no dia que você entregou a sua vida para mim, no dia que você colocou a sua vida na minha mão, a partir desse momento eu me tornei responsável por você. Porque no Salmos, livro de Salmos diz que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você está no mundo? Para aqueles que não estão aqui nesse mundo, eu quero fazer contato com você nessa noite, viu? Você está aqui nesse mundo? Sim ou não? Pastor, nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui, amados. E a Bíblia diz: ei, vocês estão aqui, vocês me pertencem. O Senhor está dizendo: vocês me pertencem, eu sou o seu dono. Sabe, alguém que é dono de alguma coisa, cuida para que ninguém faça mal a ela, não é isso? Você não deixa qualquer um pegar aquilo que é precioso para você e ficar brincando, correndo o risco de quebrar, ou deixa. Você acha que Deus é diferente? Você pertence a Ele. Por isso, quando o mal começa a te rondar, o diabo fica ao seu derredor rugindo, tentando te tirar do foco. Maior é o seu Deus, que te guarda por perto, tão perto, que quando o diabo chega perto de você, ele não vê você sozinho, ele vê aquele que é poderoso para fazer na sua vida. E você fala: eu sou tão pequeno, e o diabo olha para você desse jeito: meu Deus, se ele soubesse o quanto ele é grande, se ele soubesse o tamanho que ele tem. Porque você sozinho pode até ser pequeno, mas Deus na sua vida te faz mais do que vencedor. Aleluia. E o profeta diz para o rei: não é sua essa luta, fique tranquilo. Olha que coisa interessante: a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu vou ler de novo esse versículo 15, presta atenção.
Dai ouvidos, todo o povo, moradores de Jerusalém, e tu, rei, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu posso ver o Josafá fazendo assim, ufa. O exército inimigo era muito maior, era uma multidão, estava todo mundo com medo, e o profeta, o homem de Deus, traz uma palavra direto do Pai que diz, fique tranquilo, essa batalha não é sua. Você consegue ver Josafá aliviado? Você fica feliz quando uma palavra de Deus chega para você dizendo, não tenha medo, o Senhor é contigo? Amém? Agora olha que coisa linda que é o versículo seguinte, versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Peraí. Primeira palavra de Deus é, fique tranquilo, não tema, a batalha não é sua. Depois ele fala, mas vá em frente, vá contra eles, vá para a batalha. Senhor, afinal de contas é para eu não temer, ficar quietinho aqui no meu canto, ou é para ir para a boca do leão? E às vezes a gente recebe uma direção de Deus, uma instrução, uma palavra do Senhor para o nosso coração, a gente fala assim, Senhor, mas não pode ser assim. Como assim? Não vai dar certo assim, Deus. Não tem lógica assim. Eu não fiz isso para isso acontecer, eu ainda não tenho tanto tempo assim para... Ei, amados, para de questionar Deus. Ele é muito mais inteligente do que eu e você, do que todos nós juntos, amém? Então se Ele está falando para você ir, simplesmente abre o seu coração e vá. Tem lugares que você precisa chegar, porque Deus não vai usar outra pessoa não, Ele está esperando por você. Tem pessoas que não vão ouvir um pastor com a Bíblia debaixo do braço, mas ele vai ouvir você com o boné virado para trás. Existem lugares que pessoas não vão aceitar um convite para vir para a igreja, mas eles vão aceitar 5 minutos do seu lado ouvindo você falar daquilo que Deus fez na sua vida. Como assim? Eu ainda não tenho um seminário de teologia, eu ainda não fiz o rema. Se você ficar esperando você decorar a Bíblia para você começar a falar do amor de Deus, vou dizer uma coisa para você, Jesus vai voltar e você não vai ter cumprido o propósito e o plano que Ele tem para a sua vida. E eu não estou lançando praga sobre você não, viu? Eu só estou te dizendo que aquilo que já chegou na sua vida já é o suficiente para você ser um agente de milagres. Aquilo que você tem recebido nesse lugar já é o bastante para a vida serem impactadas. Aleluia! E o desafio foi lançado. Amanhã vocês vão contra eles. Versículo 17, nesse encontro não tereis que lutar. Tomai posição. Diga comigo, tomai posição. Mais uma vez, tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe, queridos, o que vai fazer diferença na hora que o inimigo bater na sua porta, o que vai fazer diferença na hora que o exército do inimigo começar a se levantar contra você, quando você abrir os seus olhos e ver, meu Deus, são muitos contra mim, são tantas dificuldades, eu tenho que superar tanta coisa, o desafio é grande demais, Senhor. Sabe o que vai fazer diferença? Você tomar uma posição diante do Senhor. Tome uma posição hoje diante de Deus. A palavra para essa noite, para mim e para você é: tome uma posição hoje. Sabe, tem pessoas que ficam falando, um dia, então quando eu for viver os sonhos de Deus, um dia quando se cumprir na minha vida aquilo que Deus prometeu, um dia então, lá na frente. Ei, sabe de uma coisa, amados? Para de ficar jogando os sonhos de Deus para um futuro muito distante, porque o tempo de Deus para a sua vida é hoje. Quem te disse que o tempo de Deus para você é amanhã, mês que vem, ano que vem, quando o diploma chegar, quando a faculdade... Ei, o tempo de Deus para mim e para você é hoje. Porque Ele pode voltar hoje. Aleluia. Por isso Ele diz para mim e para você, nessa hora, nesse encontro difícil, tome posição. E a instrução para Josafá e para o povo foi: fique parado. Vede o salvamento que o Senhor vos dará. Sabe, talvez o Senhor vai dizer para você: olha, não precisa fazer nada, fica tranquilo, deixa comigo. E se foi Ele que falou, obedece.
Sabe, o mundo quando vê você tranquilo diante dos problemas, tudo dando errado, você sorrindo, cantando, pulando, o mundo fala: que irresponsável, como pode? Tá tudo dando errado e ele aí com essa boca cheia de dente, rindo para todo lado. O mundo acha que isso é irresponsabilidade, mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala que isso é confiança, segurança naquele que é poderoso para fazer. Então, se a instrução é fique parado, por que você vai perder noite de sono? Se a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, é que me faz repousar tranquilo. Haha. Nessa hora o diabo faz bu, e você faz haha. Mas se a instrução não for para você ficar parado, mas for faça aquilo que você sabe que precisa fazer, sabe de uma coisa, a ordem de comando é a mesma, partiu da mesma fonte, então faça aquilo que você sabe que é sua responsabilidade. Aleluia, estou terminando, viu? Aleluia. Versículo 17, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. É assim que está na sua Bíblia? Adoraram o Senhor? Aleluia. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas. Se você ainda não decidiu um nome para colocar no seu filho, eis aí alguns exemplos. Então, os coreitas, coatitas, os itas. 19. Para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Ei, o exército inimigo era maior, a palavra era: vá contra eles, encontre com esse exército imenso, fique tranquilo. E eles falaram: tá certo, vamos fazer a nossa parte. E eles começaram a adorar, começaram a louvar. A batalha ainda não tinha começado, não havia sequer uma garantia de que o resultado ia dar certo, porque foi um homem de Deus que disse. Eles não tinham a experiência de ouvir Deus falar diretamente com eles, mas eles deram crédito. E antes de ver, começaram a cantar. Ei, sabe quando é que o milagre vai se manifestar de forma mais rápida na minha vida e na sua vida? Quando nós começarmos a nos alegrar antes de ver acontecer. Foi Deus que prometeu? Pai, obrigado. Eu descanso no Senhor porque vai dar certo. Eu já me alegro hoje. Eu não preciso ver para crer, porque eu creio, e porque eu creio, eu verei as coisas acontecerem. A fé, amados, vê o invisível. Aleluia. Você tem pedido: Pai, me dê um sinal, me mostra, Senhor, me mostra, eu preciso ver. E o Senhor está dizendo para você: ei filho, a fé, presta atenção, vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível. É desse jeito. E a Bíblia diz que eles começaram a louvar ao Senhor, começaram a cantar antes de ver as coisas acontecerem. Versículo 22, 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estavam indo para aquilo que parecia a morte, estavam indo para o confronto que poderia ser o último de suas vidas, e eles cantavam uma canção que dizia: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, rendem graças ao Senhor por causa da sua misericórdia. Eu rendo graças ao Senhor, porque Ele é bom para mim, eu rendo graças ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Pai, eu te agradeço por aquilo que você tem feito, Pai, eu te agradeço por aquilo que você tem feito. Aleluia. Eu não sei se eles estavam cantando rendei graças ao Senhor. Eu não sei se eles estavam cantando rendei graças. Eu só sei que eles estavam cantando. Isso me diz uma coisa: não importa o seu estilo, o Senhor recebe a sua adoração do jeito que você é. E eu vou abrir um parênteses aqui. Fala ou não fala? Eu acho melhor não falar esse negócio não. Não, eu vou falar assim. Sabe de uma coisa? Não critique aquilo que você não entende.
Fecha parênteses. Vamos voltar. Aleluia. 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Pensa numa ajuda boa? Tá aí uma ajuda que eu não queria. Não sei você, mas a Bíblia diz que depois que o exército inimigo tinha tomado conta de um lugar, destruído uma parte, eles começaram a se ajudar, a se autodestruir. Que coisa linda, hein? Aleluia. O versículo anterior diz que eles começaram a louvar e adorar. Diz que a forma como eles cantavam, a canção que eles cantavam era render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, nesse momento o exército inimigo, que já estava vindo ao encontro deles, após vencer uma batalha, começaram a se autodestruir. E sabe, amados, eu já ouvi várias versões a respeito de como isso aconteceu. Talvez você também tenha escutado. Mas eu gosto de imaginar, a versão que mais mexe no meu coração nessa hora, é que eles estavam vindo com um propósito. Aquele exército inimigo estava vindo para atacar o rei Josafá, o povo de Deus, para os exterminar e os destruir. O coração do povo foi: vamos render graças ao Senhor, porque Ele está conosco, porque Ele é bom. Vamos adorá-lo e vamos louvá-lo, porque se Ele mandou a gente ir de encontro a esse exército inimigo, Ele vai nos dar a vitória. Afinal de contas, Ele disse por meio do homem de Deus: essa luta não é nossa, vamos cantar, vamos nos alegrar. E aí eu fico imaginando aquele povo cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aí lá, alguns quilômetros de distância, alguém do exército inimigo falou assim: você está ouvindo um barulho? E aquele povo marchando, falou assim: que barulho, rapaz, presta atenção, nós estamos indo para a batalha. E o povo de Deus cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rapaz, não, tem uma voz, eu estou ouvindo uma música. E o soldado fala assim: cara, nós estamos indo para a batalha, nós estamos indo para uma guerra, você está ouvindo música? Eu vou contar para o capitão, hein? E rapaz, não é possível, isso é coisa da minha cabeça. E eles indo lá com as suas lanças e as suas espadas, e o povo de Deus cantando: rendei graças ao Senhor. Aquele soldado falou assim: não, tem alguém cantando, eu estou ouvindo, tem alguém cantando uma música aí de render graças ao Senhor. Aí o cara falou assim: não, você só pode estar maluco, você só pode estar doido. Aí aquele soldado que estava ouvindo a música falou assim: eu doido? Rapaz, eu estou falando com você que eu estou ouvindo, como é que você pode me afrontar desse jeito? Não, você está... Aí um pega a espada e vá. Aí o cara, aí o outro companheiro olha: rapaz, o que você fez? Rapaz, você está maluco? E pá, passa a espada nele. Aí o outro fala: que é isso, rapaz, vocês estão brigando contra você? E vá. Aí começa aquele pega pra capar. E de repente a Bíblia diz que o Senhor fez com que eles se autodestruíssem. Ah, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se foi assim eu não sei, mas a Bíblia diz que o resultado foi que o povo de Deus chegou no lugar em que Deus tinha mandado que eles fossem, e quando eles olharam, estavam todos caídos, mortos no chão. O inimigo já estava derrotado antes da batalha começar. O inimigo tinha sido destruído por causa de uma canção, por causa de uma música, uma expressão de amor e gratidão a Deus. Olha o final, o que diz? Aleluia. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Você se lembra lá o que estava escrito no versículo 17? Olha lá, a instrução de Deus foi: nesse encontro vocês não terão que lutar, tome posição, fiquem parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Aí chega aqui no versículo 24, tendo ele chegado no alto, tomando aquela posição, eles olharam e viram, e já estavam todos mortos, todos destruídos. Você sabe o que significa a palavra que diz que você já é mais do que vencedor? Exatamente isso. O diabo está lá se preparando para lutar contra você, armado até os dentes. Quando ele chegar eu vou pegar ele, quando ele chegar eu acabo com ele. Ele está pensando que ele é quem? E o diabo está lá se preparando para lutar contra você. E o Senhor diz para você:
Está preparado? Você fala, sim, Senhor, eu estou preparado. Eu estou na posição que você me chamou para estar. Então ele fala, então fique aí, não faça nada, porque essa luta é minha. Essa batalha você não tem que lutar. Essa batalha eu vou lutar por você. E sabe de uma coisa? A batalha contra o seu inimigo já foi vencida há muito tempo atrás, porque a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus já rasgou, cravou na cruz. Aleluia! Aleluia! A dívida que era real, que eu e você não poderíamos pagar, Jesus já pagou. E a Bíblia diz que ele cravou na cruz e expôs o diabo publicamente ao desprezo. Sabe o que isso quer dizer? Ele expôs o diabo ao ridículo. Ele disse, você está no lugar em que você tem que estar, no lugar de derrotado, porque os meus filhos estão no lugar em que eu chamei para estar, no lugar de mais do que vencedores. Se o diabo precisa saber alguma coisa a seu respeito, é o número do seu sapato. Mulheres, vocês que gostam do bico fino, sabe de uma coisa? Quando você anda confiadamente em direção àquilo que Deus tem para a sua vida, quando você dá passos seguros durante o seu dia, dizendo, Pai, obrigado porque eu sou guardado e protegido pelo Senhor, Pai, obrigado porque a sua palavra diz que você tem dado ordem aos seus anjos para me guardar e me livrar de todo perigo, Pai, obrigado porque você é bom, Pai, obrigado porque eu não tenho falta de nada, Pai, obrigado porque você supra as minhas necessidades. A Bíblia diz que você está pisando na cabeça do diabo, porque você está confessando a palavra, a verdade ao seu respeito. E eu vou terminar, e agora de verdade. Você me dá mais 5 minutos? Eu sei que o nosso horário já está avançado. Quem me dá 5 minutos para terminar? 5, 10, 15, vai dar tempo. Aleluia. 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Sabe de uma coisa? Deus, ele não se contenta em simplesmente te livrar do perigo, não. Ele te livra do perigo, ele te faz mais do que vencedor, ele faz você ir além. Você vai se alegrar, você vai ter para você e você vai ter para ser bênção na vida de outras pessoas. Você vai ser suprido e você vai ser um canal de suprimento para outras pessoas. Não vai faltar na sua mesa e a sua porta vai estar aberta para receber pessoas. Aleluia! A viagem, a nação que arde no seu coração, e eu não sei para quem que é, mas você sabe, vai chegar, não se preocupe. Quando vai ser, Senhor? Viva o presente. O tempo de Deus para a sua vida é hoje. Viva intensamente o amor ao Senhor hoje e se prepare, porque quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. Você não vai ter só para você, você vai ter para abençoar. Porque a Bíblia diz que depois eles ainda ficaram 3 dias desfrutando de riquezas. 3 dias. Versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, tomaram para Jerusalém com alegria. Voltaram com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Eu quero encerrar com isso, amados. A notícia chegou, a situação ficou difícil, o medo chegou. Imediatamente o rei se voltou para aquele que podia fazer a diferença na sua vida. Ele tinha simplesmente um conhecimento a respeito daquilo que ele ouviu falar. Você tem Deus habitando dentro de você. Você tem Ele 24 horas à sua disposição. O Espírito Santo de Deus está com você. Ele disse, olha, eu vou estar com você todos os dias, até o último dia, até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz que aqueles que não tinham Deus habitando dentro, eles não tinham, eles se alegraram antes, eles cantaram no caminho da batalha, e eles cantaram depois. Eles não cantaram só depois, quando viram acontecer, você está entendendo? Eles não deixaram para se alegrar depois que eles estavam vendo as riquezas. Não, eles cantaram antes, eles cantaram durante, eles cantaram depois. E a canção de depois foi simplesmente uma continuação daquilo que já estava acontecendo. Aleluia. Abra sua boca e renda graças ao Senhor, porque Ele é bom com você. Se você está aqui nessa noite, você pode estar dizendo assim, pastor,
Eu queria tanto estar vivendo essa realidade, sabe? Eu queria tanto estar me alegrando agora, quando está tudo dando errado, eu não estou vendo as coisas acontecer. Eu queria tanto estar com essa confiança e essa convicção. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está no lugar certo para que isso aconteça. Sabe por quê? Porque Deus quer te alcançar hoje. Deus tem mais para a sua vida hoje. Deus tem uma nova história para você hoje. Por isso eu queria chamar o pessoal da música, se puder subir. Eu sei que a gente já está encerrando. O pessoal que possa subir aqui para ministrar. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu quero só fazer uma oração antes de passar a palavra para o pastor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando eles cantaram antes, cantaram durante e cantaram depois, eles estavam simplesmente externando aquilo que já estava dentro, uma confiança naquele que podia fazer a diferença. Eles cantaram antes e o Senhor foi à frente. Eles cantaram durante e o Senhor deu o livramento. Eles cantaram depois porque eles viram a manifestação da promessa de Deus. Você cantou antes do culto começar, nós cantamos em todo tempo. Você pode cantar ao Senhor aqui, na sua casa, na rua, onde você estiver. Mas gera expectativa a partir de hoje para ver a manifestação daquilo que Deus tem prometido para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto. Eu quero orar por você. Pai, eu declaro nessa noite sobre a vida desses jovens que estão aqui, graça, unção sendo multiplicadas na vida deles. Pai, dons, talentos ao serviço do Senhor. Eu declaro as habilidades que você tem colocado nas mãos desses jovens, ó Pai, aumentando. Eles sendo bênção em todos os lugares por onde eles passarem. Eu declaro na vida daqueles que estão inseguros, ó Deus, que a insegurança está batendo na porta, que hoje, essa noite é o dia da segurança, da confiança. Hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da manifestação da promessa. Eu declaro, Pai, na vida daqueles que estão esperando uma resposta do Senhor, que essa resposta chegou hoje, com a palavra que diz que você já os fez mais do que vencedores. Eu declaro, Pai, eles dando passos largos em direção à promessa. Eu declaro, Pai, paz que excede todo entendimento, para poder descansar nos braços do Senhor. E se você está aqui nessa noite, e ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que é isso, pastor? Entregar a vida para Jesus? É simplesmente tomar posse da promessa. É dizer, Senhor, eu então entendi que não é na minha força, mas é você em mim que faz toda a diferença. Se você está aqui nessa noite e quer fazer essa decisão, entregando a sua vida para aquele que pode mudar a sua história, a sua casa, a sua família, eu queria conhecer você. Eu queria só que você levantasse a sua mão onde você está. Se existe alguém aqui, um jovem que quer entregar a vida para Jesus nessa noite, que ainda não fez essa decisão por Cristo, você está aqui? Você está aqui? Eu não queria que você ficasse envergonhado. Sabe por quê? Porque Jesus não teve vergonha de morrer por mim e por você. Então você não precisa vir aqui na frente. Eu só queria concordar com você que a partir de hoje tudo se fez novo na sua vida. Você está aqui nessa noite? Ou todos aqui já entregaram a vida para Jesus? Quantos aqui são salvos? Aleluia. Sabe de uma coisa? Então foi para você a palavra. Porque às vezes a gente recebe uma palavra e fala assim, que seria tão bom se fulano estivesse aqui. Seria tão bom se ele estivesse ouvindo essa palavra. Seria tão bom, ei, deixa eu dizer uma coisa. Foi bom para você. Porque a Bíblia, ela pode ser um retrovisor. Presta atenção. A Bíblia pode ser um retrovisor em que eu olho e falo assim, essa palavra é para fulano. Ou ela pode ser um espelho, em que eu olho para ela e falo assim, essa palavra é para mim. Eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso avançar em Deus. Então toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida hoje, amém? Você foi abençoado nessa noite? Quero dizer que foi um privilégio, uma honra para mim estar aqui com vocês, eu amo vocês. Trago um abraço dos jovens da Igreja Evangélica Verbo da Vida ali no Prato, que se reúnem hoje lá também para poder louvar ao Senhor. E juntos nós somos mais fortes. Uma geração que vai mudar o mundo. Uma geração que vai impactar vidas. Uma geração que vai transformar vidas. E você faz parte dessa geração, amém? Quantos creem nisso? Aleluia! Deus é bom.